a gente falou sobre a primeira vinda de Cristo, né, no último episódio, que quando Cristo veio à Terra como homem, vindo de uma mulher, viveu com as pessoas e aí morreu e ressuscitou. Então essa foi a primeira vinda de Jesus. E sobre essa segunda vinda, né? Muitas pessoas não sabem como será, como ocorrerá, como será essa segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas falam que nós estamos vivendo as revelações dos últimos dias, porque na Bíblia fala que nos últimos dias haveria morte, perseguição, guerras, fome, e a gente está acontecendo algumas coisas na nossa atualidade, que como se fosse a revelação dessas coisas que estavam escritas na Bíblia. Como agora a pandemia da Covid-19, uma das revelações as pessoas acreditam que é um dos sinais dessa segunda vida. Isso é correto afirmar? Bom, primeiro, nós precisamos definir esse conceito de segunda vinda. Nós, em algum momento da nossa conversa, nós falaremos com mais detalhes, mas nós acreditamos que essa segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas etapas para a igreja do Senhor que está na terra. A primeira etapa é o arrebatamento em si. Aqueles que creem, aqueles que aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador. Em algum momento, a Bíblia diz que soada a trombeta, dada a ordem de Deus, os mortos, aqueles que morreram e que tiveram fé em Cristo Jesus, eles serão arrebatados. E nós, os vivos, os que cremos, a igreja, ela também será arrebatada nos ares, seremos glorificados e passaremos agora com o Senhor na eternidade. Nós cremos que essa é a primeira parte dessa segunda vinda de Cristo para nós, igreja. Só que nesse momento starta um processo na terra chamado de tribulação e grande tribulação. Ao final desse momento, que tem um total de 7 anos, nós chamamos da segunda vinda de Cristo em definitivo, em que Jesus com a igreja que já foi arrebatada, né? Jesus com a igreja agora desce dos céus, vem em definitivo, ele prende Satanás e começa um período chamado de reino do milênio, o reino milenar. Então a segunda vinda ela é dividida para nós nessas duas etapas, arrebatamento da igreja e vinda de Cristo com a igreja para reinar. E nós precisamos pensar em algumas coisas que Jesus ensinou sobre isso. A primeira delas é que ele disse, ninguém sabe o dia e a hora que isso irá acontecer. Às vezes a gente vê, né, não sei se vocês já viram também, pessoas tentando calcular, né? No dia 10 de agosto de 2022, pode se preparar. A gente já passou por vários fins do mundo no último século, na última década, né? Exatamente. E aí já vi grupos se preparando para ir para uma praça, enfim, por quê? Porque alguém algum dia fez um cálculo maluco, teve uma suposta revelação mais especial do que a própria revelação bíblica, né? Vamos dizer assim, e disse que Jesus vai voltar no dia 10 de 2023. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é que o próprio Cristo disse que ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. E ele até faz uma relação com um pai de família, que tem uma família que está numa casa, e ele fala, se esse pai de família souber o dia e a hora que o ladrão vai vir para assaltar essa casa, o que ele vai fazer? Ele vai se preparar, né? Mas como um ladrão não avisa, assim como o ladrão não avisa o dia e a hora que ele vai assaltar uma casa, ele diz, assim será a vinda de Cristo. Por quê? Porque seria muito cômodo. A gente pode imaginar como seria o culto do dia do arrebatamento. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que está escrito em Apocalipse que Jesus vai voltar, ou Jesus no sermão profético de Mateus 24, ele diz que eu vou voltar no dia 10 de 10 de 2022, ponto, né? Aí, poxa, a galera já sabe, todo mundo vai viver na sua própria carnalidade, do seu próprio jeito, com a sua própria consciência, vai bagunçar à vontade, não tem absoluto moral que me prenda, né? Vamos embora, vamos partir para cima. Um dia antes do dia, né, cravado da volta, não ia caber de gente na igreja. Todo mundo ia se colocar. Vamos nos preparar, porque assim como o ladrão vai vir tal horário, e nós vamos nos armar para combater esse ladrão, vamos chamar a polícia para ficar ali, no dia da vinda nós vamos
aceitar Cristo e nós vamos para o céu, né? Mas não é assim. Receber paz. Não é assim. Ninguém sabe o dia e a hora. Primeira coisa. Segundo, Jesus falou de alguns sinais. Ele falou de fome, falou de pestes, né? E aí a gente pode inserir sim a pandemia do Covid-19. Nesse momento estamos em 2021, né? Já tem 1 ano e alguns meses de pandemia do Covid-19. Em 2003 tivemos a gripe aviária, 2009 tivemos a H1N1, agora o Covid, fora as brasileiras, né? Zika, chikungunya, que atormentou a gente por um tempo aí. Ele falou de rumores de guerras e guerras entre nações. Recentemente estamos vivendo agora uma grande guerra entre Palestina e Israel por território. Ele falou de apostasia, ele falou de falsos profetas. O apóstolo Paulo fala de perda da fé, pessoas vivendo o seu próprio egoísmo, relacionamentos esfriando. O que seria apostasia? A perda da fé. É deixar de crer completamente e viver a própria fé em si mesmo. Tá? É deixar de crer em Deus, deixar de crer em Cristo. Então, nós estamos vendo isso tudo hoje, mas a chave para discernir o tempo não é essa. Preste atenção. Porque quando Jesus fala em Mateus 24, ele diz, este é o princípio das dores. Quando ele usa a figura de uma gravidez e de um parto natural para falar dos sinais da vinda dele, nós precisamos observar as características de um parto. Porque você vai concordar comigo, Fernanda, Estela, que a gente sempre teve guerras. Sim. Isso é uma angústia que muitos jovens têm. Vocês ficam falando que Jesus está voltando, mas a gente sempre teve guerra. Não é de hoje. Não é de hoje. Sempre teve doença. Gente, sempre teve doença. Pandemia, então, teve gripe espanhola, teve outras no passado que matou até muito mais do que as que estamos vivendo atualmente. A gente sempre teve nação contra nação por território, né? Então, a chave não é somente esses sinais. Não são somente esses sinais. Nós precisamos olhar para a figura de um parto. E como acontece um parto? Uma mulher engravida, o casal engravida, e a mulher passa ali 40 semanas em média na gestação. Algumas mais, outras menos. No momento em que o parto está para acontecer, a mulher começa a sentir uma leve cólica, né? Tem umas contrações de treinamento que não tem dor. Ela começa a sentir umas dores aqui no baixo assim nas costas, na parte de baixo das costas. E aí ela começa a ter uma primeira contração com dor. E essa contração com dor acontece, mas passa um tempo, ela não é regular. Aí dá algumas horas, vem outra contração. Ela é espaçada e não é regular, né? O intervalo delas não é muito regular, não, tá? E aí quando começa a ficar um pouco regular essa dor, vem uma contração. E essa contração ela dura um pouco de tempo, vamos colocar 20 segundos, 30 segundos, para. E aí o intervalo entre elas é um pouco esticado, tá? No início ainda das dores, o princípio das dores. E aí vem outra, e ela vem de 20 em 20 minutos, ela dura 30 segundos. De 20 em 20 minutos. Aí de 19 em 19 minutos ela começa a durar 35 segundos. E ela vai só diminuindo, aumentando a dor, aumentando o tempo da dor e aumentando o intervalo, diminuindo o intervalo entre as dores. Mais intensidade. Com mais intensidade. E quando que a gente procura um hospital? A gente procura, os médicos hoje orientam a gente a procurar um hospital quando essa dor está acontecendo de 5 em 5 minutos e ela está durando em torno de 1 minuto. Então vem a dor, aquela dor insuportável, dura 1 minuto cronometrado, aí ela para, você respira. Dá 5 minutos, vem a outra dor, você trava e tal, aí dá 1 minuto, você para e respira. E aí quando você vai para o hospital, você vai chegando lá, ela começa a diminuir o tempo entre elas e aumentar a dor e a intensidade. Quando tá para nascer, a mulher dá uma respirada e já vem outra, muito forte, aí para. Ela dá uma respirada, um intervalo mínimo entre as contrações e quando vem a contração, uma dor insuportável, quase que insuportável e muito longa. Maior. Essa é a chave para discernir a volta de Jesus. Quando? Quando as guerras estiverem mais intensas e o intervalo delas menores. Quando as pandemias estiverem mais intensas e o intervalo delas estiverem menores. Não é a questão de acontecer, é o intervalo entre os acontecimentos e a intensidade dos acontecimentos. Vai nos indicar
que Jesus está voltando. Ele mesmo disse, o tempo está próximo. Quando nós vemos agora 2003, 2009, 2019, 2020, nós vemos isso intensificando, pelo menos em uma dessas áreas, falsos profetas em cima de falsos profetas, relacionamentos mais líquidos, mais frios. A Europa já é uma Europa pós-cristã, completamente apóstata. Estados Unidos caminhando, historicamente cristão, caminhando para o pós-cristianismo, né? A gente fala, poxa, nós podemos entender que agora o intervalo entre as contrações está pequeno e a intensidade está grande, e eu creio que Jesus volta na nossa geração. Eu me preparo, eu desejo e eu creio nisso. Então, Senhor, que os sinais sempre estiveram acontecendo, só que agora a gente começou a perceber isso de uma forma mais intensa. Exatamente, exatamente.